o sacrifício sou. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Teu fogo em meu coração. Não estou diante de ti, sem uma concha pra me esconder. E o que existe feio em mim que seja capaz de te repelir, que seja capaz de te Aleluia. impedir de se Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você Aleluia. Boa noite a todos. Creio que todos tiveram um domingo abençoado por Deus. Creio que Deus fará muito mais ainda pelas nossas vidas. E que nós viemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E que nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós saímos daqui transbordando da tua glória e do teu poder. E que Ele venha ter misericórdia de nós todos os dias de nossa vida. E que a graça dele transborde sobre as nossas vidas. Amém. Peço para aqueles que possam ficar em pé, para a gente dar início ao nosso culto de adoração e proclamação ao nosso Deus. Amém. Vamos estar orando um pelos outros, assim como manda a Bíblia. Vamos estar orando também por aqueles que nos perseguem, porque é o que a Bíblia pede e o que a Bíblia manda. Então Deus peça que nós oramos também para aqueles que nos perseguem. Amém. Que Deus venha mudar os corações deles a vossos respeito. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Papai querido, diante da Tua presença, Pai. Crendo, Pai, que receberemos aquilo que o Senhor tem em Teu coração para cada um de nós, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor comece uma mudança sobre as nossas vidas de dentro para fora, Pai. Que o Senhor venha restaurar cada vida que aqui se encontra. Eu não conheço o coração que aqui se encontra de cada pessoa, Pai, mas Tu conheces, Senhor. Se entrou alguém aqui triste, abatido, que o Senhor venha trazer a paz, a alegria para o coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor livra-nos daquilo que nós não possamos ver e daquilo que nós não possamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda a nossa cidade de Nobres, Pai. Guarda os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Que o Senhor venha receber cada oração, cada louvor que vai ser entoado esta noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que os louvores seja, Pai, para o Senhor, não para homem nem para mulher, mas que venha agradar o teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor tome a direção deste culto em tuas mãos, Pai. Que nós não falamos nada de nós, mas tudo de si, Senhor. Que nós diminuímos e o Senhor cresça cada dia mais. Abençoe o preletor desta noite com graça e com sabedoria. Que ele venha falar somente aquilo que vem do teu trono e do teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada ministério da tua casa, Pai querido. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Isaías 41, versículo 10 a seguir. Aleluia, Jesus. Santo, santo és o teu nome, Deus. Isaías 41, 10 a seguir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Amém? Diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfureçam contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e as coisas nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, tomo pela tua mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu te ajudarei. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Que palavra de Deus para os nossos corações, hein? Aleluia, Jesus. Eis que serão envergonhados e humilhado todos os que enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada, perecerão. Você procurará os que lutaram contra você, porém não achará. Porque o nosso Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Guarda esta palavra no teu coração, medite nela de dia e de noite, que creio que Deus poderá falar com você de outra forma também. Amém? Quero estar entoando o hino do cantor cristão juntamente com a igreja. Hino 108 do cantor cristão. Aleluia, Jesus. Que quando Cristo fizer a chamada, lá nós podemos estar juntamente com Ele. Amém? Aleluia. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando o sino
chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tal glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgindo e o saudarem no porvir, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja ao nosso Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Que cada um esteja lá quando ele fizer a chamada. Hamilton Barreto, seja bem-vindo para ministrar sobre dízimo e oferta. Aleluia. Igreja, não é proibido glorificar o Senhor, pode glorificar. Clama o nome do Senhor que Ele vai te ouvir, vai responder. Mas se você ficar calado, Ele não vai saber o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abram as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4 e 5. 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, melhor dizendo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículos 4 e 5. Segundo Crônicas 31, versículo 4 e 5. Eis o que diz: além disso, ele ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E tão logo o mandamento se espalhou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho e azeite e do mel, e de tudo que crescia no campo. E o dízimo de todas as coisas trouxeram eles em abundância. Podeis assentar. Esta passagem, ela se encontra no momento em que o rei Ezequias tinha reparado toda a maldade que Acaz tinha feito no templo. E era restabelecido então pelo rei Ezequias o culto ao Senhor. Novamente o templo estava aberto para que o povo pudesse cultuar ao Senhor.
tinha havido até então uma grande renovação espiritual. Depois de um longo período de Páscoa, o povo estava avivado, saiu quebrando tudo quanto era ídolo que existia em Judá naquela época. E para que o templo pudesse se manter com o sustento dos sacerdotes e dos levitas, e também a própria manutenção do templo, o rei Ezequias ordenou ao povo que trouxesse oferta ao Senhor e que também trouxesse dízimos ao Senhor. Mas o que chama a atenção no texto é o termo abundância. Era um mandamento de um rei na época. Sabemos que os mandamentos eram para ser cumpridos. E o mandamento do rei maior existe ainda, né, pastor? O mandamento do Senhor é que nós devemos dizimar. Isso é uma ordenança, é um mandamento, e também deve ser cumprido. Mas o que chama a atenção no texto, queridos, é que trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho, azeite, mel. Por que mercadoria? Porque naquela época praticamente não existia moeda. O povo dizimava com aquilo que plantava. E trouxeram, além das ofertas, dízimos de todas as coisas, trouxeram eles em abundância. Obedeceram ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que o rei Ezequias prosperou abundantemente por causa de ter feito aquilo que já era precedido por Davi 300 anos antes. Que nós possamos atentar para esta fidelidade ao Senhor e atentar para a liberalidade do nosso coração, de fazer as coisas sempre com alegria, com zelo, com vontade, porque se não for assim, Deus não aceita a sua oferta. O pastor aceita porque ele não sabe o que está no seu coração, mas Deus sabe. Então faça com alegria, faça com amor, seja fiel ao Senhor nos teus dízimos e nas suas ofertas, e Deus vai prosperá-lo como tem prosperado muitos que são fiéis a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. O Ministério de Louvor vai entoar um hino ao Senhor. E os irmãos estão na liberdade para dizimar e ofertar. Vamos tocar o medley? Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos nos posicionar em pé em nome de Jesus? Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, está na liberdade de trazer, aleluia. Aleluia. Jesus, Ele nos dá a vitória. Quem crê, diga amém. Amém. Amém ou não amém? Isso é muito amém. Jesus, Ele conquistou a nossa liberdade lá na cruz. E temos liberdade diante da presença dEle. Aleluia. Então vamos declarar nessa noite que Jesus é o vencedor. E o diabo, ele é sempre perdedor. Aleluia. Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor. Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Vencedor, 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 é sempre o vencedor. E Satanás, Satanás, pra baixo, ó. É o perdedor, é o perdedor, é o perdedor. Satanás é o perdedor, é sempre o perdedor. De novo, Satanás é o perdedor, é o perdedor, é o perdedor. Satanás é o perdedor, é sempre o perdedor. Pisa! Perdedor, 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 perdedor.
Perdedor, 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 perdedor é sempre o perdedor. Mas Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, é sempre o vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Vencedor, 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 é sempre o vencedor. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Demônio aqui não pode ficar, tem que sair, porque nós temos o poder celestial. Tem que sair, sai, em nome de Jesus, manda! Em nome de Jesus, a unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, 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 poderoso é o nosso Deus. Aleluia! Nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso estamos alegres, amém? Aleluia! Vamos orar por aqueles que dizimaram e ofertaram. Perante Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, agradecer o Teu nome, honrar o Teu nome e pedir, Senhor, que a Tua medida sacudida, recalcada, transbordante, Senhor, seja com a vida dos Teus servos, abençoando, prosperando a sua despensa, enchendo os Teus celeiros, como está escrito na Tua palavra, porque nós cremos na Tua palavra. Aleluia! E é no nome santo de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele nos chamou com um propósito, amém, meu amado? Ele tem um propósito para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que estão debaixo da cobertura de Deus, debaixo da autoridade do senhorio de Jesus. E neste mundo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças do mal, que impedem nós de servir a Jesus, que tentam impedir nós caminhar com Cristo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele já está derrotado. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. O Senhor, Ele nos deu a armadura específica para combater as forças do mal. E aleluia! Glória a Deus! Você, meu amado, é um soldado de Cristo. E nós lutamos essa batalha com fé,
crendo que o nosso Deus guerreia nossas guerras, luta juntamente conosco, e por isso nós somos vencedores. Aleluia! Que isso crave no seu coração, que você venha crer e sustentar essa fé no seu coração, que todas as coisas estão preparadas, os caminhos do Senhor estão preparados para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aleluia! Em nome do Senhor dos exércitos, vamos para a batalha. Em nome do Senhor dos exércitos, vamos para a batalha. E não há nada e ninguém que possa impedir o seu povo de avançar. Pois lutamos em nome daquele que é o vencedor, Jesus. Se a muralha saltamos em nome de Jesus. Se há problemas enfrentamos. Se há espírito expulsamos. Se há inimigos derrotamos em nome de Jesus. Se a muralha saltamos em nome de Jesus. Se há problemas enfrentamos. Se há espírito expulsamos. Se há inimigos derrotamos. Em nome do Senhor dos exércitos, vamos para a batalha. Em nome do Senhor dos exércitos, vamos para a batalha. E não há nada e ninguém que possa impedir o seu povo de avançar. Pois lutamos em nome daquele que é o vencedor, que é Jesus. Hey! Se a muralha saltamos em nome de Jesus. Se há problemas enfrentamos. Se há espírito expulsamos. Se há inimigos derrotamos em nome de Jesus. Se a muralha saltamos em nome de Jesus. Se há problemas enfrentamos. E se há espírito expulsamos. Se há inimigos derrotamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos exércitos,
Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz. Conta uma história. Na verdade, são várias histórias escritas no livro dos Evangelhos a respeito das curas que Jesus fez. E são curas que, a primeiro modo, ele chega até a pessoa. Mas, na maioria das vezes, são as pessoas que chegam até Jesus. Como o cego Bartimeu que gritou Jesus, como a mulher do fluxo de sangue que rompeu a multidão, entre outros. Esses são os mais conhecidos. Então, nesta noite, meu amado, busque a Deus, busque ao Senhor Jesus, procure a Jesus, clame por Jesus. A cura, a restauração, ela vem, certeza que ela vem, porque a palavra de Deus nos garante isso, meu amado. Mas uma coisa é certa, que se não for por Jesus, que não for por Jesus Cristo, o Filho unigênito, não há cura e não há salvação, porque a palavra de Deus é clara, para buscarmos primeiro a Jesus. Ele sim tem a cura, nele sim tem a restauração. Aleluia, Senhor. Que nesta noite, Jesus, a multidão, Senhor, as pessoas que compõem, Senhor, essa multidão, elas venham romper, Senhor, romper em fé, romper, Senhor, aquilo que limita elas de crer em Jesus, em Ti, Senhor. Aquela limitação que faz com que estagnamos, mas aquela fé que nos impulsiona, aquela fé que nos leva a lugares altos, que nos leva à humilhação, Pai. É essa fé, Senhor, que queremos ter nesta noite, e buscar a Tua presença, e buscar mais do Senhor, e crer na cura, e crer na restauração, e crer na salvação, e ter o Senhor como direcionador das nossas vidas. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Diga! Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Aleluia. Ele está aqui, meu amado. Ele está aqui. No caminho do milagre estou,
sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. O que preciso fazer pra que eu possa viver das promessas e sonhos? Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Eu romperei, eu só pra te tocar. Eu romperei só pra te tocar. Aleluia! Aleluia. Glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Pai, e exaltado para sempre. Que nesta noite, Senhor, haja cura e restauração aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, que os louvores entoados, que esta oração cantada suba ao teu trono, Senhor, com um cheiro suave e agradável, Pai. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha contemplar a adoração, a exaltação, o clamor do seu povo, em nome do Senhor Jesus. E a tua presença seja conosco, Pai. E a tua presença permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Dê brados de vitória, dê brados de vitória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Amém.
A igreja gostaria de conhecer se tem alguém que nos visita esta noite pela primeira vez. Erga um da tua mão para que a igreja te conheça. Temos um casal ali. Amém. Tem mais alguém? Como que a igreja diz aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo e permaneçam para sempre. Esta casa é tua. Amém. Pastor Edmilson, com a oportunidade. Aleluia. Graça e paz, amados. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia, que bom que você está aqui. Vai tudo bem contigo? Maravilha, como tem sido o teu domingo abençoado? Amém, que assim continue, para a glória do Senhor. Que bom que você separou este primeiro dia da semana para estar na casa do Senhor e adorá-lo. Amém, queridos? Cumprimento também nossos amigos internautas que cultuam o Senhor conosco através do Facebook. Que a presença do Altíssimo alcance vocês onde quer que vocês estejam, em nome de Jesus. São bem-vindos em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 em diante. Glória seja dado ao Senhor para sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus é bom. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Pode dizer comigo? Falta-te uma coisa. E vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Leia comigo: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.
Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus, nesta noite eu me apresento diante de ti, Pai. E oro ao Senhor para que eu tenha graça, sabedoria para falar da tua palavra. E que eu possa assim transmiti-la, Deus, de modo que todos aqueles que me ouvem nesta noite possam entender tua palavra com muita clareza, em nome de Jesus Cristo. E eu oro a ti, ó precioso e poderoso Espírito Santo. Abre, ilumina o entendimento de cada ouvinte da tua palavra nesta noite, para que compreendam a tua palavra com clareza e assim conheçam aquilo que está no coração do Pai e aquilo que está nos revelada através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Bertinho, me dá um pouco de retorno para mim, meu jovem. Amém? Glória a Deus. Falta-te uma coisa, né? Essa foi a palavra de Jesus para aquele jovem. Falta-te uma coisa. Você pode dizer comigo? Falta-te uma coisa. Queridos, nós precisamos desmistificar a salvação. O que era um mito? O mito era a tentativa de explicar a origem de uma crença ou até uma crença. E existem muitas formas de pensar acerca da salvação que tem deixado muita gente quase salvo. Quase salvo. Mas há um problema muito grande, queridos, porque não existe quase salvo. No diálogo entre Jesus e este jovem, a pergunta que ele faz para Jesus é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus começa então a conversar com aquele jovem e pergunta para ele se ele conhece os mandamentos. Jesus cita alguns deles. E ele fala: Jesus, eu conheço isso desde a minha mocidade. Então eu conheço há muito tempo. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve isso daquele jovem, Jesus o amou. Jesus ama você. Você pode ter certeza que Ele ama você. E a Bíblia diz que Jesus fala: então você quer herdar a vida eterna? Então vai, vende tudo que você tem e vem e segue-me. Porque a Bíblia diz que ele se retirou. Ele ficou muito triste com aquilo e ele se retirou. Jesus agora volta a sua fala para os discípulos e diz assim: quão difícil é para aqueles que possuem riquezas entrarem no reino de Deus. Mas Jesus estava se referindo na realidade que é difícil. Por quê? Porque há muita gente que confia nas suas próprias riquezas. E os discípulos então dizem assim: quem é que pode se salvar? Jesus fala: para o homem é impossível isso, mas para Deus não. Para Deus não é impossível. Queridos, quando nós pensamos nesta questão de herdar a vida eterna, existe basicamente dois requisitos: arrependimento e fé. O ser humano precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador. E nós precisamos, como eu disse no início, desmistificar a salvação. Quando você lê Atos capítulo 16, irmãos, versículos 30 e 31, quando Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho, por expulsar os demônios de uma adivinha,
de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eles foram presos e eles cantavam e adoravam o Senhor. E quando à meia-noite tudo veio abaixo. E o carcereiro, ou seja, o guarda, que cuidava deles, de Paulo e Silas, ele então quer se matar, porque naquele tempo, se um carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, pagava com a própria vida. Mas Paulo, quando percebe o desespero daquele homem, ele diz assim: não faças nada com você mesmo. Nós estamos aqui, estamos todos aqui, ó. Eu, o Silas e tem os outros prisioneiros, estão todos aqui dentro ainda. E a Bíblia diz que aquele carcereiro chama eles para fora. E olha para Paulo e diz assim: o que eu faço para ser salvo? Paulo então diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Entendemos, queridos, que não existe um meio salvo, ou quase salvo. Ou você está salvo, ou você está perdido. O quase salvo está perdido. Nós temos aqui a história de um jovem que sabia muito da palavra, mas ainda não tinha salvação. E nós vivemos um tempo, queridos, em que as pessoas dizem assim: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não tenho vícios. E elas pensam que estão salvas. O fato de você nunca ter assassinado ninguém, espero que não seja preciso nunca na sua vida, de não roubar, você mostra uma boa conduta, que você é um cidadão que tem uma boa conduta. Parabéns para você, que você é um bom cidadão e é um exemplo de pessoa a ser seguida no mundo, porque a sua conduta é exemplar. Porém, ter uma conduta exemplar, queridos, não leva ninguém para o céu. Você precisa de mais do que isso. Por isso que Jesus diz assim para aquele jovem: olha, falta-te uma coisa. Continue tendo boa conduta, continue sendo um exemplo, continue, parabéns, seja ainda melhor do que você é hoje. Porém, ainda falta para você uma coisa. Você já confessou Cristo como teu Senhor e Salvador? Mas por que, pastor, que eu preciso de fazer isso se eu sou um bom cidadão do mundo? A Bíblia diz, queridos, em Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da presença de Deus, ou carecem da presença de Deus. Do que Paulo está falando? Do pecado que nós herdamos de Adão. Não basta apenas ser bom, ser honesto, mas além disso, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você tem vivido honestamente uma vida exemplar, mas ainda te falta uma coisa. Você já confessou Cristo como teu Senhor e Salvador? Outras pessoas dizem: mas eu faço boas obras. Fazer boas obras, irmãos, é dever de todos. Ajudar quem precisa é uma obrigação de todos. Estender a mão para quem necessita de uma ajuda é obrigação de todos nós.
Porém, o fato de eu fazer boas obras não me salva, não me dá vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é isso que está escrito? Pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, é um dom de... É um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade, a vida eterna pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Entenda, querido, nesta noite, que a minha vida eterna, o que eu faço para ter a vida eterna, é crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Não é pelas obras que eu faço, não é pelo que eu realizo, mas é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso crer em Cristo como meu Senhor e Salvador. Não é pelas minhas obras, não são pelos meus méritos, mas são pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Você faz boas obras? Muito bem. Parabéns para você. Continue. Continue ajudando as pessoas. Mas ainda te falta uma coisa. Você já confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Por isso que eu estou falando sobre desmistificar a salvação. Aleluia. Você já crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Pastor, mas eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Sei a Bíblia até mais do que muitos que já dizem ser crentes. Não basta apenas ter conhecimento, precisa crer. O conhecimento bíblico deve levar você a crer em Cristo como Senhor e Salvador. O conhecimento somente não te salva. Porém, o conhecimento deve te conduzir a crer em Cristo como Senhor e Salvador. Aquele jovem sabia todos os mandamentos. Por isso ele estava quase salvo. Quase salvo. Você vê pessoa que fala assim, fulano está quase salvo. Mas não morra no quase. Está quase salvo. Conhece a Bíblia mas nunca se converteu a Jesus. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40, ele olha para os judeus e diz assim: examinais as Escrituras, cuidando ter nela a vida eterna. E o que ele diz mais? E são elas que falam ou que testificam de mim. Eles não querem, e não quereis, e vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Ali, vida é vida eterna. Olha só, irmãos. Os judeus sempre conheceram o Velho Testamento. A Torá fala de Jesus, a lei fala de Jesus. As Escrituras. Os profetas também fazem parte das Escrituras, falam de Jesus. Os Salmos, livro de Salmos, irmãos, fala de Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, irmãos. E aqueles homens do tempo de Jesus conheciam muito bem as Escrituras. E eles pensavam assim: só pelo fato de conhecermos as Escrituras, nós já estamos salvos. Jesus disse para eles: não, vocês precisam conhecer as Escrituras, porque as Escrituras estão falando de mim, mas vocês precisam crer em mim. Entende, irmãos? As Escrituras estão falando de mim. Então, esse conhecimento tem que levar vocês a crer na minha pessoa para ser o teu Salvador. Não basta apenas conhecer, saber a Bíblia de ponta a ponta, não. Como aquele jovem, ele também conhecia, então era quase salvo.
Né, Rochinha? Quase salvo. Mas ainda faltava uma coisa para ele. Você já conhece, porque você já ouviu a palavra. Você já conhece, porque já ensinaram a palavra para você. Mas eu pergunto a você, você já confessou Cristo como teu Senhor e Salvador? Então você está quase salvo. Mas eu quero nesta noite levar a você a sair daqui salvo. Não basta apenas ser um bom cidadão do mundo, fazer boas obras, não. Conhecer as Escrituras, mas deve crer naquilo que a Escritura está dizendo. Mas pastor, meu pai é crente, minha mãe é crente, é evangélico, meu tio, meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi crente, mas eu pergunto, e você? É a sua vez. A sua geração, os teus antepassados, serviram a Deus, serviram a Jesus, mas e você? Você ouviu falar que filho de peixinho é? Peixinho. Mas filho de crente não é? Não é crente. Não basta apenas pertencer a uma família evangélica e já pensar que está salvo. Você também precisa confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Irmãos, lá em casa, todos os meus filhos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Porque a salvação do pai não vale para o filho. Você também tem que ter a tua própria salvação em Cristo Jesus. Entenda o que eu estou falando. Olha aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, de 5 a 10. João Batista vem batizando as pessoas lá no Rio Jordão. Lá no rio que desce. Jordão significa o rio que desce. E a Bíblia diz que vinha pessoa de Jerusalém, da Judeia, das redondezas do Jordão, para serem batizadas por João Batista. Mas de repente, no meio desse povo, João Batista vê os saduceus e vê os fariseus. E João fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí ele diz assim: não presumais em vós mesmo em dizer, nós temos por pai a Abraão. Olha que situação, irmão. Sabe o que aqueles fariseus estavam dizendo para João Batista? Estavam dizendo: João Batista, nós somos descendentes de Abraão. De que nós temos que nos arrepender, João Batista? O fato de você ser descendente de uma família evangélica, de pessoas que um dia, lá no passado, serviram a Deus, não significa que você já está salvo. Mas você teve uma grande oportunidade, como muitos não teve, de estar em um ambiente onde se fala de Jesus, onde se fala da salvação em Cristo. Mas se você não se converter, você não terá a vida eterna. Você não terá a vida eterna. Por isso, meu querido, você é um quase salvo, porque você está tão próximo da salvação, mas ainda não tomou uma decisão. Quase salvo. Falta-te uma coisa: confessar Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador. Aleluia. Outras pessoas dizem assim: não, pastor, mas eu estou sempre na igreja, eu gosto de eventos de crente, eu gosto de estar no meio do povo evangélico. Irmãos, é muito bom estar no meio da igreja, porque habita a presença de Deus aqui. E eu quero que você esteja aqui todos os dias da sua vida.
E Deus também quer. E é muito bom estar aqui neste lugar. Este ambiente aqui é um ambiente de adoração, é um ambiente de oração, é um ambiente onde se ministra a palavra de Deus, onde se fala de Deus, onde Deus se faz presente, porque Ele é invocado, porque Ele é adorado neste lugar. Então é impossível existir um lugar melhor do que este. Porém, não basta apenas isso. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Falta-te ainda uma coisa. Você está no lugar certo, onde se fala que Jesus Cristo é o Senhor, onde se fala que Jesus Cristo é o Salvador, onde se anuncia a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Mas você precisa tomar a sua decisão, você precisa se posicionar. Não basta estar apenas no meio do povo evangélico, é preciso ser um, é preciso se converter a Cristo. Pastor, quase salvo, quase ainda não está salvo, quase ainda não é salvo, mas você está aqui nessa noite mais uma vez, porque Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, para que você pudesse mais uma vez ter a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia! Então não basta apenas estar no meio do povo evangélico, precisa de converter-se a Jesus. Falta-te ainda uma coisa: confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Aleluia. Precisa com a tua boca, como Paulo diz aos Romanos capítulo 10, 8, 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Falta-te ainda uma coisa. Falta-te ainda alguma coisa. Outras pessoas dizem, mas eu creio em Deus, mas não obedecem. Não basta apenas crer em Deus, Ele precisa ser o teu Deus. O salmista no Salmo 91, ele diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você precisa ter Deus como o teu Deus particular. Não basta apenas você crer em Deus, já é alguma coisa, mas você precisa elegê-lo como teu Deus, o Deus da tua vida. Crer em Deus e obedecer a sua palavra. Existe, queridos, algo que nós precisamos entender, que fé e obediência devem caminhar juntos. Não adianta crer e não obedecer. A obediência deve ser a expressão da tua fé. Porque eu creio, eu obedeço. Tiago chega a dizer que os demônios, eles creem e eles estremecem, eles tremem. Mas os demônios não obedecem a Deus. As pessoas estão vivendo assim, quase salvas. Você precisa crer em Deus e passar a obedecer a sua palavra poderosa, que é a Bíblia. Aleluia. Então, meu querido, aquele jovem, Jesus conversando com ele, parecia ser o jovem perfeito,
Mas ainda faltava para ele uma coisa: colocar Jesus em primeiro lugar na vida dele. Não que Jesus proibisse alguém de ter riquezas, não. Mas Jesus mostrou para aquele jovem que as riquezas seriam ocupariam o primeiro lugar na vida dele. Não Jesus. Então quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Jesus fala: para o homem é impossível. Eu não posso te salvar. As tuas riquezas não podem te dar a vida eterna. Elas não podem salvar a tua alma. O salmista no Salmo 49 diz que ainda que alguém quisesse pagar o valor de uma única alma, os seus recursos se esgotariam muito antes, porque o valor de uma alma é caríssima. Mas Deus pagou o preço por você. Quando Cristo morreu lá na cruz, Deus estava pagando o preço da redenção da alma humana. Deus pode salvar o homem, porque Ele providenciou a salvação em Cristo Jesus. Quando você lê o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. E Deus, o nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem. Deus deseja a tua salvação. Deus deseja que você seja salvo. Que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Ao homem é impossível alguém salvar você. É impossível que o ser humano tenha condições de livrar a sua alma da condenação eterna. Mas para Deus isso é possível através de Cristo Jesus. Deus operou esta salvação. Deus operou esta salvação. Quase salvo. Falta-te uma coisa. O que está faltando aí? Você já conhece a palavra. Você já ouviu falar que você precisa de confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Você é um bom cidadão. Parabéns para você, continue assim. Mas ainda te falta uma coisa, se você nunca confessou Cristo. Você faz boas obras, ajuda as pessoas. Muito bem, continue, faça até melhor. Mas ainda te falta uma coisa: crer em Jesus Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador. Você pertence a uma família evangélica. Muito bom. Mas você precisa confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Não existe esse negócio do pai: eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador pelo meu filho. Não existe. Como também ao contrário não existe. Você precisa confessar Jesus. Você precisa declará-lo como teu Senhor e Salvador. Estou quase salvo, pastor. Conheço muito a Bíblia, leio a Bíblia. Mas nunca se converteu a Jesus. Conhece, mas nunca confessou Cristo. Nunca confessou Cristo como teu Senhor e Salvador. Então você está quase salvo. Porém, quase salvo não está salvo. Como diz por aí, você está batendo na trave. Você precisa marcar o maior gol da sua vida.
entregar sua vida para Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus conversava com um jovem quase perfeito, mas ele descobriu que ainda faltava algo. Ainda faltava ele entregar a vida dele para Jesus e seguir Jesus. Falta algo para você ainda? Falta algo para você nessa noite? Então é hora de você completar isso. É hora de você dar o passo de não ficar no quase, mas sair do quase e entrar para o rol dos salvos. E esta é a noite, este é o momento, e esta é a oportunidade. Eu quero que a igreja curva a fronte um pouquinho. Falta-te uma coisa. Foi a palavra que Jesus Cristo falou para aquele jovem. Você sabe os mandamentos? Você é um camarada religioso? Mas ainda te falta algo. E quem sabe você me ouviu aqui nesta noite. Ainda falta você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. E é isso que completa a nossa salvação. E é isso que completa a minha salvação, a tua. A vida eterna em Cristo Jesus. Você não pode parar no quase. Não. Você não pode parar no quase. Você precisa completar isso. Porque a tua vida eterna é a vida eterna da tua alma que está em xeque, está em jogo. E eu pergunto nesta noite, tem pessoas aqui que está quase salvo, mas que ainda falta confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te dar a oportunidade nesta noite. Tem alguém que nesta noite que quer sair do quase salvo, para ser um salvo? Levanta uma das suas mãos. Se você nunca confessou Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você conhece a Bíblia, você, quem sabe, pertence a um lar evangélico, gosta de eventos evangélicos, você faz boas obras, você tem um bom exemplo de vida, você crê em Deus, mas não obedece à palavra dele. E eu quero perguntar nesta noite, tem alguém aqui que quer sair do quase salvo, e entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos, onde quer que você esteja, e nós queremos orar por você. Tem alguém nesta noite? Nós queremos orar por você. Se você nunca confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, eu te convido nesta noite a dar um passo de fé, a sair do quase e a entrar numa outra dimensão de vida com o Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que quer sair do quase salvo e passar a ser um salvo? Eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus. Faça um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Eu não vou demorar com esta oportunidade. Se você quiser continuar quase salvo, você que sabe. Tem alguém? Levante uma das suas mãos. Faça um sinal com as tuas mãos. E eu quero orar por você. Se não tem, eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta noite,
por este dia na tua presença, Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos mostra quando Jesus conversa com aquele jovem, como Jesus descobriu realmente o que estava no coração dele. Ó Deus, e nesta noite eu tenho falado aqui neste lugar, que não basta apenas fazer boas obras, pertencer a uma família evangélica, participar de eventos evangélicos, de apenas crer ou de apenas conhecer a Bíblia, mas tem que crer e tem que confessar que Cristo é o Senhor e Salvador. Pai querido, eu peço nesta noite que o Espírito Santo continue a trabalhar esta palavra em cada coração, de modo que todos compreendam que nós precisamos ter uma salvação completa em Cristo Jesus, o Senhor. E que essa salvação não se completa enquanto não confessamos que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Deus sempre quer o melhor para você. Amém? Retiro de verão. Resgatados para adorar. Apagaram a minha versão daqui, ó. Maravilha. Nós fomos chamados para adorar. Um dos grandes propósitos da criação do ser humano é adorar a Deus. Estaremos ali na Fazenda Santa Rosa, daqui de Nova York até Santa Rosa, 25 km, irmãos. Você pode zerar o velocímetro, como que é aquele negócio lá? É velocímetro, né? Pode zerar o cronômetro, onômetro, odômetro, não é o nome difícil, rapaz. Aquele negócio que marca a quilometragem do seu carro, fica mais fácil, né? Você zera ele, ali no viaduto vai dar 25 quilômetros, lado direito, para que você fazer uma curva bem feita, uma curva bem acentuada. Logo na frente está a Fazenda Santa Rosa. Irmãos, tem tanta curva daqui até lá, né? Mas é daqui a 25 km, irmãos. Estará conosco a missionária Giovanice, no sábado à noite, domingo pela manhã, e domingo à noite ela estará aqui na igreja. Irmãos, então serão alguns dias realmente abençoadores. Mas o que você faz para participar? Pastor, eu vou chegar lá. Não, não é assim. Para você participar, você tem que fazer a sua inscrição. E a sua inscrição é garantida. Não é só você falar, coloca meu nome. É na hora que você faz o Pix. Aleluia. Falei bonito? Na hora que você faz o Pix, está lá o QR Code, você pode fazer, vai direto para a conta da igreja. Então nós estamos organizando assim. E quando você fizer o Pix, vai estar registrado o seu nome lá e vai estar sendo feito também uma ficha de inscrição, onde todos precisam preencher esta ficha. Outra coisa, irmãos, é importante, se pessoas de menor de idade desejam participar, você tem que ter uma autorização escrita, assinada pelo seu pai ou pela sua mãe ou pelo seu responsável. Você não vai embarcar no ônibus se você não tiver essa autorização. Você não pode ir. Amém, queridos? R$ 75 por pessoa, R$ para pessoas adultas, 35 para pessoas de 8 a 11 anos, ok? Então é bênção de Deus. Você vai participar, irmãos, serão dias de ministrações poderosas da parte do Senhor. Estamos fazendo algo e preparando algo muito maravilhoso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Coloca aí para nós, Robertinho, rapidinho essa imagem, hein? Tem um cara andando de cavalo. Não sou eu não, viu, irmãos? Ah, mas eu quero ver lá, ó. Mas você manda para cá e não manda para mim lá, não aguento. Aleluia! Então, queridos, serão dias abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé e a equipe organizadora do retiro permaneça para conversarmos um pouquinho em nome de Jesus.
Estenda as mãos para cá. Esta semana será uma semana muito produtiva. Muito abençoada. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te bendigo nesta noite. Te exalto, Pai amado, pela tua bondade, fidelidade e misericórdia. Nós dependemos do Senhor. E nós continuamos, Pai, caminhando nessa dependência e na direção do teu Espírito Santo. Pai querido, amanhã é segunda-feira. Um novo dia, uma nova jornada de trabalho estará diante de nós. Pai querido, não sei ou não sabemos que desafios teremos que enfrentar esta semana. Pai querido, mais uma coisa nós te pedimos e cremos, que o Senhor é Deus da nossa vida. E pedimos a Ti que o Senhor seja presente na nossa vida, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guardando e nos preservando de todo mal, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam amém. Deus te abençoe, meu querido. Ótima semana, em nome de Jesus.